Olá! Hoje a gente vai desvendar como um processo judicial termina. E olha, nem todo fim é igual, viu? O objetivo de qualquer ação na justiça é, claro, chegar a uma solução. Mas o caminho até lá tem várias encruzilhadas e, às vezes, alguns becos sem saída. Vamos entender por que o sistema moderno faz de tudo para a gente chegar no destino final, a decisão sobre quem tem razão. Bom, vamos começar com essa pergunta porque a resposta ela revela muita coisa sobre como a justiça funciona. A gente tende a pensar que sim, né? Acabou o processo, acabou a briga. Mas a verdade é que um processo pode terminar por razões puramente técnicas sem que o juiz nem sequer olhe para o problema de verdade. E é aí que a coisa fica interessante. Primeiro, para não dar nó na cabeça, a gente precisa entender um ponto fundamental. Suspender é uma coisa, extinguir é a outra. Suspender é tipo dar um pause. O processo para por um tempo, sabe, por algum motivo, mas ele continua existindo ali, só esperando para ser retomado. Agora, extinguir, aí sim é o fim da linha para aquela relação processual. É o ato que encerra o trabalho do juiz naquele caso. E é aqui que a nossa jornada começa de verdade. Quando o juiz decide extinguir um processo, ele pode seguir por dois caminhos bem diferentes. Um deles é um atalho que, na verdade, não resolve o problema. O outro é a estrada principal, aquela que leva à solução definitiva do conflito. A diferença aqui é gigantesca. De um lado, a gente tem a sentença terminativa. Nela, o processo morre por causa de um problema formal, um vício. O mérito, ou seja, a grande questão de quem tem razão, nem chega a ser julgado. Do outro lado, tem a sentença definitiva. Aí sim o juiz analisa o fundo da questão e dá uma resposta. A consequência disso é o que o pessoal do direito chama de coisa julgada material, um conceito-chave que a gente já vai entender melhor. Vamos primeiro pelo caminho mais frustrante, quando o processo acaba, mas a briga continua. É a tal da extinção sem resolução de mérito. É quase um final anormal, que acontece quando algum obstáculo no meio do caminho impede o juiz de analisar a questão principal. E que obstáculos são esses? O Código de Processo Civil lista vários. Pode ser que a petição inicial, que é o documento que dá o pontapé inicial, tenha um defeito que não dá para corrigir. Ou a parte simplesmente some, abandona a causa, deixa o processo parado. Outras razões bem comuns são a falta de algum requisito básico ou quando se descobre que já existe outra ação idêntica rolando. São como falhas na estrutura do processo, sabe? Que impedem a viagem de continuar. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: como o mérito não foi julgado, a decisão não vira lei, não se torna imutável. Ela não gera a tal da coisa julgada material. E o que isso significa na prática? Significa que, se aquele problema formal que causou o fim do processo for corrigido, a parte pode entrar com a mesmíssima ação de novo. É como um jogo que volta para a estaca zero. Agora sim, vamos para o caminho ideal, o objetivo que todo sistema de justiça deveria buscar. É a extinção com resolução de mérito. É o encerramento normal, o desejável, aquele em que o conflito é, de fato, resolvido. E como é que isso acontece? Bom, o jeito clássico é o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor, dizendo quem tem o direito. Mas não é só isso. Quando o juiz reconhece que um direito prescreveu, por exemplo, ele também está julgando o mérito. E, muito importante, quando as partes fazem um acordo e o juiz homologa, isso também é uma decisão de mérito. O sistema hoje valoriza muito a solução por acordo. E aqui está a grande virada de chave. Quando tem uma decisão de mérito e não cabe mais recurso, forma-se a coisa julgada material. A decisão vira lei entre as partes. Ela se torna imutável, indiscutível. A mesma briga não pode ser levada de novo para a justiça. É isso que traz segurança jurídica e paz. Aquele capítulo da história está, de fato, encerrado. Mas por que essa busca pela decisão de mérito ficou tão central? O que foi que mudou na filosofia do direito para que o foco saísse tanto do formalismo e fosse para a solução do conflito em si? A resposta está numa verdadeira mudança de mentalidade que veio com o Código de Processo Civil de 2015. Ele foi pensado como a nova filosofia que enxerga o processo não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para entregar uma resposta justa e efetiva para a sociedade. E este artigo aqui, nossa, ele resume perfeitamente essa nova alma do processo. É o famoso princípio da primazia do julgamento de mérito. Ele transforma o que antes era só uma preferência em um direito das partes e um dever do juiz. O recado é claro, os obstáculos formais não podem impedir uma resposta de fundo, sempre que for possível superá-los. A extinção sem mérito virou exceção, não a regra. Só que para colocar esse princípio em prática, não adianta só boa intenção, né?
O código deu para o juiz ferramentas bem concretas para ele agir como um verdadeiro guia, conduzindo o processo para longe dos becos sem saída e em direção à solução. A principal dessas ferramentas é o dever de saneamento. Funciona mais ou menos assim. Se o juiz encontra um vício, um problema no processo que pode ser consertado, ele não pode simplesmente extinguir o caso. Ele tem o dever de dar à parte a chance de corrigir o erro. Pensa no mecânico que, em vez de condenar o carro por um pneu furado, avisa ao motorista e dá a chance dele trocar o pneu para seguir viagem. A ideia é essa. Essa postura mais ativa do juiz tem um objetivo bem claro: deixar o processo mais cooperativo, mais eficiente e mais justo. Evita aquelas decisões surpresa, sabe? Quando a parte é pega de repente com uma extinção por um detalhe que podia ter sido ajustado. E claro, economiza tempo e dinheiro, porque é muito melhor consertar um processo que já está andando do que forçar todo mundo a começar do zero. E a gente termina com essa reflexão. A primazia do mérito mostra que o sistema de justiça moderno escolheu um lado. Apesar da forma ser importante para garantir a segurança, o objetivo final, a verdadeira missão do processo, é ir além dela para encontrar a solução. É entregar para a sociedade não apenas um procedimento, mas sim uma resposta.